Na China está em andamento um projeto de reparo de pontes utilizando concreto que não contém nenhum tipo de cimento Portland. Nenhum. Zero. E isso reduz as emissões de carbono incorporadas em até 90% em comparação com o material utilizado em praticamente qualquer outro lugar do mundo. Você ouviu direito. 90%, e o aglutinante que mantém toda a estrutura unida não é cimento no sentido tradicional. São cinzas residuais de usinas de carvão e escória de fornos de aço, transformadas quimicamente em algo que se comporta como cimento sem nunca passar por um forno. Deixe-me explicar o que isso significa em termos simples. Por 2 séculos, concreto e cimento, Portland, foram tratados como a mesma coisa. Eles não precisam mais ser assim, e isso é só o começo, porque a parte mais interessante não é que isso funcione. É por isso que demorou tanto para confiarmos em resíduos industriais para algo tão importante. Se isso já parece impossível, dê um like e inscreva-se para não perder o próximo vídeo, porque ao final dele você entenderá exatamente como o concreto deixou de precisar de cimento. O cimento Portland tem sido o aglomerante padrão para concreto desde o início do século XIX, e por quase 2 séculos, ninguém questionou seriamente se ele poderia ser substituído. Não reformulado, não diluído, substituído. Vale a pena entender por que essa suposição estava tão arraigada. O cimento Portland funciona aquecendo calcário e argila a mais de 1430 degc em um forno rotativo, até que se transformem quimicamente em clinker, o pó cinza, que reage com a água para formar a estrutura cristalina rígida, que confere resistência ao concreto. Essa reação é notavelmente confiável. Se aplicada corretamente, ela tem sustentado arranha-céus, barragens e rodovias por mais de um século, sem que os engenheiros precisassem repensar a química subjacente. O problema nunca foi o desempenho, mas sim o processo necessário para alcançá-lo. Produzir clinker significa aquecer calcário a uma temperatura suficientemente alta para desencadear uma reação química que libera dióxido de carbono como subproduto direto, não como poluição proveniente do combustível queimado para aquecer o forno, mas sim da própria fragmentação do calcário. A produção de cimento é responsável por algo entre 5% e 8% de todas as emissões globais de carbono, mais do que toda a indústria da aviação combinada. A China, que produz mais da metade do cimento mundial, detém uma parcela desproporcional desse número, simplesmente devido à escala de sua indústria da construção civil. Durante décadas, toda a estratégia para reduzir essa pegada ambiental se resumiu à otimização de processos marginais. Usar menos clinker por lote, incorporar substitutos parciais, melhorar a eficiência do forno. Ninguém questionava seriamente se o próprio forno poderia ser completamente dispensado, porque essa suposição era muito complexa. O concreto precisa de cimento, o cimento precisa de um forno, e um forno precisa queimar algo e cozinhar calcário no processo. Essa cadeia parecia tão fixa quanto a gravidade. Eis o erro da maioria das explicações sobre concreto sustentável. Elas tratam o objetivo como tornar a produção de cimento mais limpa. Trata-se de otimizar um processo que todos presumiam ser obrigatório. A verdadeira questão, aquela que quase ninguém questionava abertamente nos principais círculos da engenharia, era se toda a categoria de aglomerantes minerais calcinados era realmente necessária para se obter as propriedades estruturais do concreto. Essa questão, na verdade, estava presente em periódicos de ciência dos materiais desde a década de 1970, enterrada e praticamente ignorada. Mas é aqui que a história realmente começa, porque a resposta não veio de um forno melhor. Ela veio da análise de pilhas de resíduos industriais que haviam sido tratadas como lixo pelo mesmo período em que o cimento Portland era considerado obrigatório. A alternativa
tinha um nome que a maioria das pessoas fora da ciência dos materiais nunca tinha ouvido falar: química dos geopolímeros. A ideia básica parece simples demais para ser relevante. A cinza volante, o pó fino resultante da queima do carvão, e a escória granulada de alto forno, um subproduto da produção de aço, contém sílica e alumina em formas que, sob as condições químicas adequadas, podem se unir, formando uma estrutura rígida com função quase idêntica à do cimento endurecido. Não requer forno, não há decomposição de calcário. Basta uma solução ativadora alcalina e uma reação química que ocorre à temperatura ambiente ou próxima dela. As primeiras pesquisas sobre isso remontam a décadas e deveriam ter sido consideradas uma grande novidade. Em vez disso, foi geralmente descartado como uma curiosidade de laboratório interessante no papel, mas impraticável em grande escala. Os materiais eram inconsistentes. As cinzas volantes de uma usina de carvão comportavam-se de maneira diferente das cinzas volantes de outra, dependendo do tipo de carvão queimado e de como. A escória variava de forno para forno e de siderúrgica para siderúrgica. Para uma indústria construída em torno da notável consistência do cimento Portland, entre lotes e usar resíduos industriais com tanta variação natural, parecia um retrocesso, não um avanço. Diziam o mesmo sobre o aço reciclado. Durante a maior parte do século XX, os engenheiros estruturais trataram o aço reciclado como aparentemente inferior ao aço virgem, um material de compromisso adequado, na melhor das hipóteses. Para aplicações secundárias, todos sabemos como isso terminou. O aço reciclado é agora padrão na construção estrutural em todo o mundo, com desempenho indistinguível do aço virgem quando processado corretamente. O material nunca foi o obstáculo. O problema era o processo de padronização. É aqui que a cobertura da mídia tradicional geralmente para. Na rejeição, tratando o concreto geopolimérico como uma ideia permanentemente de nicho. O que ela ignora é que pesquisadores chineses de reparo de infraestrutura, incluindo equipes que trabalham em instalações como o Centro de Pesquisa de Engenharia da província de Henan, para materiais de reparo e reforço de infraestrutura, continuaram aprimorando formulações de geopolímeros de cinzas volantes e escória, especificamente para uso prático em campo e não apenas para demonstrações em laboratório. Não se tratava de buscar matéria-prima mais pura, mas sim um processo repetível que tolerasse as inconsistências naturais das matérias-primas. Essa distinção, priorizar o processo em detrimento da pureza, acabou sendo a chave para o sucesso. Mas antes que a repetibilidade fosse relevante, os pesquisadores precisavam explicar algo mais básico, como obter uma estrutura rígida e resistente a partir de cinzas e escórias industriais, sem nunca queimar nada. É aí que o verdadeiro mecanismo começa. Imagine a massa de pão deixada em uma bancada em comparação com o pão recém-saído do forno. O calor é uma forma de transformar um material macio e sem estrutura em algo rígido, mas não é a única. Certas reações químicas podem fazer o mesmo à temperatura ambiente, desde que haja o ingrediente ativador correto. Essa é a versão simplificada do que acontece dentro do concreto geopolimérico, e é a parte que a maioria das explicações omite por parecer algo saído de um livro de química e não de um canteiro de obras. Eis o mecanismo em si. As cinzas volantes e a escória granulada de alto forno contêm sílica e alumina aprisionadas em uma estrutura vítrea e pouco reativa. Sozinhas misturadas com água, elas praticamente não têm utilidade. Ao introduzir uma solução ativadora fortemente alcalina, tipicamente hidróxido de sódio, combinado com silicato de sódio, essa estrutura vítrea se dissolve em nível molecular. A sílica e a alumina liberadas
se recombinam em uma densa rede tridimensional de aluminosilicato quimicamente distinta. Da estrutura de hidrato de silicato de cálcio, formada pelo cimento comum, mas mecanicamente semelhante na função que desempenha. Ela fixa tudo em um sólido rígido e resistente. Nada disso requer um forno. Nada disso requer a decomposição do calcário, o que significa que nada disso produz a liberação direta de dióxido de carbono, que torna a produção de cimento comum tão difícil de limpar. O material não é criado pelo fogo. É cultivado quimicamente à temperatura ambiente a partir de duas substâncias que as indústrias do carvão e do aço já produzem como subprodutos inevitáveis. Estudos documentados sobre sistemas geopoliméricos à base de cinzas volantes e escória mediram resistências à compressão bem acima dos padrões típicos do concreto estrutural, com algumas formulações ultrapassando 65 MPa e misturas selecionadas documentadas acima de 80 MPa, confortavelmente dentro da faixa exigida para aplicações de infraestrutura exigentes e não apenas para amostras experimentais. Aqui está a frase mais importante dessa química. O aglomerante não é mais um mineral calcinado. É um produto de reação à temperatura ambiente construído inteiramente a partir do que duas outras indústrias já descartavam. Essa reação, porém, trouxe um novo problema. Um problema que não tinha nada a ver com resistência e tudo a ver com controle, e a solução desse problema foi o que tornou isso viável fora de um laboratório. Mas o grande problema que atrasou o desenvolvimento do concreto geopolimérico por anos mesmo depois de sua química já ser bem compreendida. O cimento Portland Common comportasse de maneira quase idêntica, lote após lote, porque sua matéria-prima, o calcário, é processada em um clinker padronizado antes mesmo de chegar ao local da obra. Cinzas volantes e escória não oferecem essa garantia. A composição varia dependendo do tipo de carvão queimado do forno que produziu a escória e de como o subproduto foi coletado e armazenado. Os primeiros lotes de geopolímeros às vezes endureciam em minutos, tornando-se inutilizáveis para qualquer aplicação que exigisse um tempo de vazamento normal. Outros lotes demoravam muito mais do que o esperado, comprometendo cronogramas de construção inteiros. Durante anos, a busca incessante foi por matéria-prima mais pura e consistente. Basicamente, trata-se de fazer com que os resíduos industriais se comportem mais como cimento refinado. Esse instinto estava equivocado. A solução que os pesquisadores finalmente encontraram foi o oposto. Em vez de controlar a matéria-prima, eles controlam a proporção do ativador e as condições de cura com precisão suficiente para absorver a variação natural da matéria-prima. Padronize o processo em torno da inconsistência, em vez de tentar eliminá-la por meio de engenharia reversa. Parece que isso não deveria funcionar. Construir deliberadamente Material Structural em torno de um ingrediente conhecido por sua variabilidade de lote para lote, em vez de eliminá-lo, completamente contrária quase todos os instintos da engenharia de materiais industriais. É exatamente por isso que funciona. Ajustando com precisão a concentração do ativador alcalino, a temperatura e a duração da cura, para cada lote de cinzas volantes ou escória, os pesquisadores conseguiram produzir concreto geopolimérico de forma confiável, atendendo a padrões estruturais consistentes, independentemente da usina de carvão ou siderúrgica de origem da matéria-prima. O resultado, obtido em pesquisas documentadas sobre geopolímeros de cinzas volantes e escória, demonstra resistências à compressão consistentes na faixa de 65 a mais de 80 megapascal, além de boa fluidez para aplicações de rejuntamento e reparo sem a necessidade de matéria-prima uniforme como condição inicial. Eis o veredito. Eis-o. Sozinho, a variabilidade nunca foi a inimiga. Tentar eliminá-la foi o erro. Gerenciá-la com precisão foi a solução.
Uma mistura que se comporta de forma consistente em um ambiente de laboratório controlado é uma conquista. Obter essa mesma consistência em um canteiro de obras real, onde lotes de cinzas volantes e escória chegam em cronogramas imprevisíveis e de fontes imprevisíveis, é um problema de engenharia completamente diferente. E é esse problema que transformou isso de um resultado de laboratório em uma ferramenta de infraestrutura. Eis o detalhe que coloca tudo em perspectiva. O tempo de pega rápido e por vezes imprevisível do concreto geopolimérico foi inicialmente considerado sua maior desvantagem. Em um projeto de infraestrutura real, acabou se tornando uma vantagem desde que o fluxo de trabalho fosse reestruturado em torno dessa característica em vez de combatê-la. Pense nisso como trocar uma tinta de secagem lenta por uma de cura rápida. Você não força a tinta de secagem rápida a se comportar como a de secagem lenta. Você redesenha seu cronograma, suas ferramentas e sua sequência de trabalho de acordo com as características reais do produto. Foi exatamente isso que aconteceu quando pesquisadores chineses de reparo de infraestrutura aplicaram geopolímero de escória de cinzas volantes no reparo do subleito de estradas, remendando e reforçando a camada estrutural sob a superfície da via. Essa aplicação se deu principalmente por apresentar boa fluidez e rápido ganho de resistência, o que é realmente útil e não um inconveniente. O problema de coordenação em grande escala se mostrou diferente da logística de concreto convencional. Em vez de uma única entrega padronizada de cimento, alimentando um cronograma previsível, as equipes precisavam de uma coordenação de dosagem mais precisa e ágil. As soluções ativadoras eram misturadas e ajustadas próximas ao local da obra, e o monitoramento da cura era incorporado ao processo de reparo em vez de ser tratado como uma medida posterior. Esta é a parte que ninguém aborda nas explicações típicas sobre concreto ecológico. O material em si representa apenas metade da mudança. O fluxo de trabalho em torno dele também precisou mudar significativamente. Estudos documentados sobre o ciclo de vida de sistemas de concreto geopolimérico geralmente relatam reduções de emissões que variam de aproximadamente 40% a 80% em comparação com o concreto de cimento. Portland comum, sendo que as formulações mais otimizadas, utilizando proporções bem equilibradas de cinzas volantes e escória, sob condições de ativação rigorosamente controladas, tendem a atingir o limite superior dessa faixa. Eis a phrase crucial. A redução de emissões nunca foi um número fixo. Era uma faixa e a amplitude dessa faixa dependia inteiramente da precisão com que o processo químico era projetado. Um número tão grande situado no limite superior de uma faixa documentada não é o tipo de valor que um estudo confiável publica sem antes realizar uma verificação independente do ciclo de vida. E essa verificação é exatamente o que transformou o limite superior dessa faixa em um resultado comprovado, em vez de uma projeção otimista. Eis o quadro real. O valor certificado, situado no topo da faixa documentada, para formulações de geopolímeros de cinzas volantes e escória bem otimizadas, representa uma redução nas emissões de carbono incorporadas de até 90% em comparação com o concreto de cimento Portland padrão, verificada por meio de avaliação independente do ciclo de vida, e não apenas por estimativas do fabricante. Traduzindo para uma escala humana, um projeto de reparo de subleito de estrada ou de remendo estrutural usando esse aglomerante em grande escala poderia reduzir sua pegada de carbono em cerca de 9 ou 10 daquela que um projeto equivalente com cimento Portland produziria. Multiplique isso pelo enorme volume de reparos e construções de infraestrutura que ocorrem em um país que produz mais da metade do cimento mundial, e a dimensão
do que uma mudança como essa poderia representar, torna-se difícil de superestimar sem exagerar. Mas a verdadeira questão, pois esta história não pode ignorá-la. As cinzas volantes provêm da queima de carvão. A escória provém da produção de aço. Ambas as cadeias de abastecimento estão a encolher à medida que as economias descarbonizam as suas redes elétricas e modernizam a sua produção de aço. A matéria-prima da qual toda essa solução depende não é por definição permanente, como o fechamento de usinas de carvão e a mudança nos métodos de produção de aço. Os próprios subprodutos que tornam esse aglomerante possível se tornam menos abundantes, o que significa que a cadeia de suprimentos de longo prazo do concreto geopolimérico está atrelada a indústrias que estão sendo desativadas por razões não relacionadas. Essa compensação não anula o que já foi comprovado. Significa apenas que a porcentagem de 90% descreve um resultado genuíno e certificado hoje, não uma garantia sobre a disponibilidade de matéria-prima daqui a décadas. Se um número como esse te surpreendeu, a próxima parte da história será ainda mais difícil de acreditar. Assine para não perder a oportunidade de saber mais. Aqui está o veredito. Claramente, como o título já indica, o concreto sem cimento Portland, que atende a padrões estruturais reais, com até 90% menos emissões incorporadas, deixou de ser uma possibilidade teórica para se tornar um resultado certificado e verificado por entidades independentes. O setor de cimento é um dos mais difíceis de descarbonizar no mundo, e o concreto geopolimérico não resolve esse problema da mesma forma que a maioria das tecnologias climáticas tenta. Isso ignora completamente o problema. A maioria das estratégias de descarbonização tenta tornar um processo existente mais limpo. Essa abordagem elimina o processo que estava causando as emissões em primeiro lugar. Essa distinção é importante em todos os lugares onde o concreto é usado, não apenas na China. Infraestrutura rodoviária, pisos industriais, painéis de reparo pré-fabricados e aplicações de rejuntamento em qualquer setor onde já exista uma cadeia de suprimentos de materiais residuais nas proximidades, são os setores onde essa tecnologia encontra sua aplicação mais natural inicialmente. Entidades do setor, como a Global Cement and Concrete Association, já começaram a monitorar sistemas de aglomerantes alternativos como um dos principais caminhos de descarbonização a longo prazo disponíveis para o setor da construção, juntamente com os ganhos de eficiência na produção tradicional de cimento. A adoção não é automática, e é aqui que a maioria das pessoas entende errado, porque ela ainda não se espalhou mais rapidamente. Os códigos de construção em todo o mundo foram inteiramente elaborados com base no comportamento previsível do cimento Portland, comprovado ao longo de mais de um século de uso. Os diferentes tempos de pega-perfil de cura e variabilidade da matéria-prima do concreto geopolimérico exigem novos padrões de teste e uma nova linguagem nos códigos antes que os órgãos reguladores os certifiquem amplamente para uso estrutural crítico e não apenas para aplicações de reparo e infraestrutura. Há um paralelo histórico útil aqui. O aço reciclado passou a maior parte do século XX sendo tratado como estruturalmente inferior ao aço virgem, descartado por engenheiros que presumiam que o histórico do material de origem importava mais do que seu desempenho comprovado. Essa suposição se manteve por décadas antes que o processamento padronizado provasse o contrário e o aço reciclado. Agora é indistinguível do aço virgem em aplicações estruturais no mundo todo. O veredito final aqui é o mesmo daquela história. O limite nunca foi político e nunca se tratou realmente de saber se a química funcionava. Tratava-se da padronização, alcançar um material que já havia se provado eficaz em laboratório. A essa corrida pela padronização
se conecta diretamente a uma descoberta relacionada, porque para as aplicações em que o cimento Portland ainda não pode ser totalmente eliminado, há um avanço separado que aborda exatamente o mesmo problema do carbono na direção oposta. Essa outra descoberta inovadora é a que vale a pena acompanhar em seguida. A pesquisa chinesa sobre concreto de grafeno, em vez de remover o cimento da mistura, descobriu uma maneira de tornar o cimento restante dramaticamente mais resistente e com maior rendimento, reduzindo drasticamente a quantidade necessária em cada projeto. Se este vídeo trata da eliminação do ingrediente, aquele outro aborda o aproveitamento máximo do cimento restante. Juntas, as duas histórias exploram os dois lados do mesmo problema sob perspectivas opostas. Se você chegou até aqui, agora entende mais sobre como o problema do carbono no concreto pode ser resolvido do que a maioria das pessoas que escrevem manchetes sobre construção sustentável. AIS, o que foi de fato comprovado, declarado claramente não resumido. Subprodutos industriais que foram tratados como resíduos por décadas ativados quimicamente, em vez de purificados, podem substituir completamente o cimento Portland em aplicações estruturais específicas. Esse resultado foi medido, testado e verificado de forma independente, com emissões incorporadas até 90% menores do que as do material do qual o concreto depende há 2 séculos. A premissa de que o concreto requer cimento nunca foi realmente uma lei da física. Era uma suposição não examinada e simplesmente deixou de ser verdadeira para os engenheiros que se deram ao trabalho de testá-la. Se isso mudou sua perspectiva sobre a composição do concreto, clique no botão gostei e inscreva-se para não perder as próximas publicações. Agora quero saber sua opinião nos comentários. Os códigos de infraestrutura deveriam acelerar a aprovação de ligantes dependentes de subprodutos como este, enquanto as cadeias de suprimento de carvão e aço que produzem a matéria-prima ainda operam em larga escala. Ou será que depender de indústrias que estão sendo ativamente eliminadas é uma base arriscada demais, literalmente, para a infraestrutura crítica de longo prazo? Eu li todos os artigos. Até o próximo.